Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma outra categoria de dons que é importante. Falamos no primeiro momento dos 3 dons que são olhos de Deus, que foi a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. Por quê? Porque são imprescindíveis para uma vida de evangelismo, para uma vida em que você vai revelar o coração de pessoas, dar orientação, traçar destino a pessoas. Por isso é importante estes 3 dons. A palavra do conhecimento, porque é uma porta de acesso, uma porta de entrada, onde vai facilitar em muito o evangelismo, falar de Jesus de uma forma onde Deus esteja revelando o coração da pessoa. São os 3 dons que nós falamos no vídeo anterior. Palavra do conhecimento, aquela palavra que revela o passado e o presente. A palavra de sabedoria, aquela que revela o futuro daquela pessoa, que dá um destino para aquela pessoa. E o discernimento de espíritos, que é o dom que vai, de fato, vai limpar aquela casa, vai limpar a sua vida, vai limpar as situações. Você vai descobrir e descortinar quais demônios que estão agindo em determinadas áreas na vida de pessoas. Você então vai ser útil no reino de Deus. Eu quero falar agora de um dom que é imprescindível. Por quê? Porque é o dom que vai alimentar, que vai potencializar, que vai fomentar os demais dons. É um dom que eu colocaria em primeiro lugar na categoria dos dons, porque são os dons que são boca de Deus. Um dom que vai ser primordial, que vai trazer direção, principalmente o da oração em línguas, ou variedade de línguas, como você quiser falar. Está arrolado em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 8 ao 10. A variedade de línguas é um dom importante porque é um dom que edifica a minha fé, é um dom que vai potencializar a minha fé. Ah, pastor, mas é uma língua que a gente não entende. Mas a Bíblia fala que aquele que fala em língua estranha ou desconhecida não fala aos homens, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Não é importante você saber traduzir a oração em línguas, porque nós temos outros dons que são igualmente importantes aqui no elenco de dons, que são aqueles que revelam algo, aqueles que mostram o coração de Deus, aqueles que mostram a mente de Deus, aquele que define propósito na vida de pessoas. Nós temos como a profecia, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento de espíritos, são dons que vão definir a vida de pessoas. Mas a oração em línguas é o dom que está arrolado entre os dons boca de Deus, que é a oração em línguas, que é a interpretação de línguas e a profecia. Então nós temos esses 3 dons, que são os dons que são boca de Deus. Dons que vão trazer inspiração do alto para a vida de pessoas, dons que vão dar destino para pessoas. Mas eu destaco aqui a oração em línguas porque ela tem um fator fundamental, ela tem uma função a priori que vai trazer toda uma modificação, toda uma performance para os demais dons, para a sua vida em primeiro lugar. Quando você ora no Espírito Santo, a primeira coisa que você tem que saber que é a oração do Espírito. É a oração em Espírito, é a oração da boca de Deus, vinda pelo Espírito Santo ao nosso Espírito, a qual é capturada do Espírito e posteriormente nós expressamos essa oração. Então, quando você capta, quando você absorve essa oração, ela vem para sua mente, você tem um entendimento sobre a oração em línguas, mas muitas vezes você fica bloqueado com a oração em línguas e não fala. Você fica assim, meu Deus, parece que é da minha carne, parece que é de mim mesmo essa oração. Você fica assim naquele jogo, naquela luta, será que eu falo, será que eu não falo, será que é de mim mesmo, será que é da minha mente, será que é da minha carne, e fica naquele jogo, e a oração está ali na sua mente, já subiu do seu espírito para a sua mente, para que você expresse. Assim como a palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria, elas vêm aquela imagem dentro de você a respeito de algo, e você expressa para aquela pessoa, ou para aquele momento que vai gerar um fim proveitoso, ou efetivamente no momento, no fato concreto, no caso real, você vai usar aquele dom naquele momento. Quando vem aquela imagem, você fala, ou quando vem um sonho que você fala, quando vem uma revelação que você fala. Assim é a oração em línguas, ela vem para sua mente e você fala aquela oração. Não tem que receber uma dose mística dentro de você, um arrepio, ainda que isso possa fazer parte do processo, ainda que isso possa acontecer, uma alegria em você, mas não depende das nossas emoções. A oração em línguas não depende de uma sensação, de um arrepio
pio. Não depende dessas coisas, porque ela é a oração do Espírito Santo que está já dentro de nós e que precisa ser capturada e expressada com os nossos lábios. Por isso, falar em línguas e não falar com a mente. Dessa forma, o que acontece? Quando eu capturo estas orações, ou esta fala, ou esta linguagem dentro do meu espírito, elas vêm para a minha mente e eu expresso essa oração. Por quê? Porque é a oração do Espírito Santo que está ali, como uma visão, uma revelação, um sonho, algo que vem, um testemunho interior que vem com relação a mim mesmo ou alguém. A oração em línguas também vem para mim, onde eu posso falar essa oração e a função dela, a função primordial da oração em línguas, primeiro, é edificar o meu espírito. A Bíblia fala que aquele que ora no Espírito Santo edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, versículo 4, está escrito ali que aquele que ora em línguas estranhas, que aquele que ora no Espírito Santo, edifica-se a si mesmo. Ao passo que ele diz que não fala aos homens, no 4 ele diz que edifica-se a si mesmo, ou seja, não edifica outra pessoa. Quando você ora em línguas, você não edifica um terceiro, mas você edifica a si próprio, você edifica a si mesmo. Então, a importância da oração em línguas, independentemente se você sabe interpretar, se você não sabe, se veio revelação, se veio interpretação, não importa. Só ore no Espírito Santo, porque é a fala de Deus através de mistérios dentro de mim. Então, quando você ora no Espírito Santo, você se torna o quê? A boca de Deus. Você se torna a boca de Deus. Tanto que essa oração pode depois ser interpretada, tanto que essa oração pode gerar uma profecia, tanto que essa oração pode gerar uma palavra do conhecimento, uma palavra da sabedoria. Não importa, ela é a chave mestra que te emite nos demais dons. Ela é a chave que extrai do coração de Deus, que extrai da mente de Deus todo o conteúdo. Ela extrai os mistérios de Deus para a nossa vida. Paulo, escrevendo 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, ele diz que são os mistérios de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 2 também a Bíblia fala que ali são os mistérios de Deus. Aquilo que o olho não viu, aquelas coisas que o ouvido não ouviu e que ainda não penetraram o coração humano, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E as línguas, conforme o versículo 13 do mesmo capítulo, diz que elas não são ensinadas pela sabedoria humana, então não são do dialeto humano. As línguas não são, mas são ensinadas pelo Espírito Santo. Isso que é importante. Por isso dá um nó na cabeça de muitas pessoas. Por quê? Porque elas não conseguem interpretar aquelas línguas. Elas não conseguem interpretar por si próprias. Então dá um nó na cabeça delas, porque elas querem levar as línguas para o campo do racional, quando não tem a menor necessidade de levá-las para o campo racional, porque é uma atividade do Espírito Santo dentro de nós. É uma atividade dentro do nosso espírito, é uma atividade dentro de você, a qual eu não tenho a menor interferência, eu não interfiro em nada naquilo que o Espírito está fazendo através da oração em línguas. Por isso que Paulo fala no capítulo 14, versículo 14, que quando eu oro no Espírito Santo, o meu espírito ora bem, a minha mente, portanto, fica infrutífera. Por que ele disse estas coisas? Porque eu não atrapalho na oração em línguas enquanto eu estou orando em línguas, ao passo que eu estou orando em línguas, eu posso estar pensando ou estar lendo ou estar assistindo um vídeo, posso estar fazendo uma outra atividade na minha casa enquanto eu estou orando em línguas, até mesmo lendo a Bíblia Sagrada e orando em línguas. É uma atividade do Espírito Santo dentro do nosso espírito para nos edificar, para levantar você. Por isso, a oração em línguas. Por isso, orar em línguas. Por isso, a oração em línguas não depende de outra coisa. Ela é absolutamente autônoma. Por quê? Porque ela tem uma função: edificar o meu espírito enquanto eu oro. A única coisa que eu preciso saber é que a oração em línguas, ela edifica o meu espírito, o seu espírito. E uma outra coisa, Efésios capítulo 6, versículo 18, diz assim: e orando em todo tempo no Espírito Santo, com toda oração e súplica no Espírito Santo. Ali está dizendo para orar em todo o tempo com súplicas, com rogos, com expressão vocal.
Ele está dizendo: expresse os vocábulos, expresse as línguas, expresse algum som. É preciso emitir algum som, nem que seja um gemido. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, nós não sabemos orar da maneira como convém, porque o Espírito assiste às nossas fraquezas, orando por nós. Ou seja, Ele vai intervir orando por nós. Quando eu oro em línguas, mesmo sem saber, o Espírito Santo está agindo em áreas específicas na minha vida que eu não tenho controle, porque eu não sei orar como convém sobre algo. O Espírito intervém através da oração em línguas e ora por mim para aquelas áreas pontuais as quais eu não dou conta. Por isso ele chama de fraqueza. Ele ajuda as minhas fraquezas. Então ele estará ajudando as tuas fraquezas enquanto você ora em línguas. Assim, a interpretação de línguas. A interpretação de línguas também é uma palavra revelada que vem embutida na oração em línguas e que você fala enquanto você está orando em línguas. Você está orando em línguas, de repente, numa pregação, e vem a interpretação das línguas. Você fala porque sabe que está vindo do Espírito. Você ora em línguas e vem como que uma palavra revelada, como que uma palavra da sabedoria, como uma palavra de conhecimento. É como se Deus quisesse revelar o coração dele na minha própria linguagem materna. Enquanto eu estou orando em línguas, então eu vou interpretando aquelas orações. Não é como a oração em línguas que eu posso orar intencionalmente. A interpretação de línguas precisa ver como um sinal revelado dentro do meu espírito enquanto eu oro. É diferente, ela é bem diferente, porque você só vai interpretar, você só vai perceber a interpretação quando o Espírito testificar dentro de você naquele momento específico. Vai vir como que num paralelo, enquanto você está orando, vem uma visão paralela de uma interpretação que você passa para aquela pessoa. Não é algo que eu quero, mas é algo que vem do Espírito para aquele momento onde eu interpreto as línguas. Então, dons que são boca de Deus. Depois nós temos a profecia, que igualmente é aquela palavra de conhecimento, é aquela palavra de sabedoria. Todos eles vêm por uma revelação. Todos eles vêm através de um fato sobrenatural, de uma teofonia, de algo que surge do teu espírito para expressar. E você não entende, é um milagre, é algo que vem, uma profecia sobre alguém. Você olha, você percebe algo que está acontecendo no mundo espiritual e você fala aquela palavra sobre aquela pessoa. Então, é importante entendermos isso, que não depende de nós o dom da profecia, mas depende do Espírito Santo revelar para aquele momento, assim como a palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria e o discernimento de espíritos. É naquele momento pontual, é para a necessidade, é para aquele fim proveitoso, conforme 1 Coríntios 12, versículo 7, que o dom vai se manifestar. Enquanto que a oração em línguas foi o dom derramado, foi o dom despejado no dia de Pentecostes, para que nós usássemos o tanto quanto nós precisássemos para nos fortalecermos, para nos edificarmos. Então, 3 dons que são importantes, que são boca de Deus: a profecia, a oração em línguas e a interpretação de línguas. 3 dons que são importantes, que vão trazer edificação. Ao passo que a profecia vai trazer edificação para outras pessoas, a oração em línguas vai trazer edificação para mim mesmo. Ela vai trazer edificação para você. Enquanto você está orando no Espírito Santo, você está edificando a si mesmo. Enquanto você está orando no Espírito Santo, você está trazendo a mente de Deus, os processos de Deus para dentro do seu espírito, estará resolvendo coisas na sua vida que são derivadas, que são tidas como fraquezas, são tidas como oração que você não sabe orar como convém, mas o mesmo Espírito estará entrando em ação dentro de você para resolver aquelas questões. Por isso, simplesmente ore muito em línguas. E a interpretação de línguas será um dom que vai se revelar para momentos pontuais, para definir a vida de pessoas também. Ela é semelhante, ela é similar à profecia, só que ela vem acompanhada com a oração em línguas e a interpretação de línguas. Em muitos casos você vê pessoas orando em línguas e já profetizando, orando em línguas e profetizando. Não significa que ela está profetizando, e sim interpretando línguas, que traz uma similaridade com a
interpretação de línguas. Se confundem no momento que você está expressando. Você não sabe exatamente se ela está interpretando línguas, orando em línguas e falando, ou está profetizando. São dons distintamente descritos ali em 1 Coríntios capítulo 12, do 8 ao 10. Simplesmente seja a boca de Deus para os momentos específicos, porque o dom está para uma finalidade, para um fim proveitoso. Não é simplesmente para me beneficiar, mas para beneficiar outras pessoas. Especialmente a oração em línguas e o dom da fé são dons que são para me beneficiar, são para me construir. Já os outros dons são para edificar a igreja de modo geral. Aí estão os 3 dons para você: a profecia, a oração em línguas e a interpretação de línguas. Simplesmente ore em línguas para se edificar. A profecia são para aqueles momentos pontuais e também a interpretação de línguas, dons que são boca de Deus. Simplesmente seja usado por Deus, use estes dons para se construir, para se edificar, para se potencializar, porque a oração em línguas é a chave mestra que vai fazer com que você flua nos demais dons. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre os dons que são mãos de Deus, os dons que são de eficiência, os dons que vão trazer as realidades para a minha vida, para a sua vida. Então, vá para o próximo vídeo e aprenda como trazer à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Trazer à existência através dos 3 dons que eu vou falar para você agora, que é o dom da fé, que são os dons de curar, que são os dons de milagres. Esses 3 dons eu vou falar no próximo vídeo, a importância deles na tua vida espiritual, no teu ministério. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, fique com Deus. Se você quiser aprender mais sobre os dons, venha participar conosco nas salas de Zoom que se dão todas as sextas-feiras. Você vem e participa num grupo do Telegram que nós temos. Eu coloco e adiciono você nesse grupo, nesse grande grupo do Telegram. Ali nós postamos os links de vídeos nossos do YouTube. Você participa conosco a hora que você puder dos encontros no Zoom. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, fique na paz, fique com Deus.